noite. Estamos iniciando a lição 3 do volume 2 do livro Fundamentos da Fé Cristã. Nessa noite nós gostaríamos de iniciar com uma breve oração. Senhor Jesus, nós te damos graças por poder estudar a tua palavra, poder estudar esse trecho do capítulo 15 de Lucas, onde revela a tua trindade divina. Em particular, nós te agradecemos pela parábola da mulher diligente. Pedimos que o Senhor fale conosco no decorrer dessa lição, para que possamos conhecer mais o teu coração, conhecer mais a tua pessoa e estar mais próximo de ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos ouvintes, queridos participantes deste curso, hoje nós vamos ver a lição 3. Nós vamos dar início à lição 3, que fala da parábola da mulher diligente. É muito interessante de nós estarmos estudando o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porque esse capítulo, para nós nos contextualizarmos, eu vou ler a partir do versículo 1. Esse capítulo ele descreve a maneira do Senhor Jesus ensinar as pessoas, ensinar as multidões, que multidões seguiam o Senhor Jesus no seu viver humano, e ele as ensinava, e os discípulos o acompanhavam. Então, como inicia o capítulo 15? Inicia assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então foi nesse contexto em que o Senhor Jesus apresentou essas 3 parábolas. Foi um contexto onde ele estava sendo criticado por parte dos escribas e por parte dos fariseus, pelo fato de ele receber pecadores e até comer com os pecadores. Então, nesse contexto é que o Senhor Jesus, então, ele proferiu essas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola que é mais conhecida como a parábola da ovelha perdida, e nós vemos que é a parábola do bom pastor, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então foi o que o Senhor Jesus fez. Ele deu a vida por nós, pecadores, para nos ajuntar ao seu rebanho, para nos ajuntar à sua igreja. A segunda parábola é a parábola mais conhecida como a parábola da dracma perdida, que é do versículo 8 até o versículo 10. Então essa parábola, apesar de ser mais conhecida como a parábola da dracma perdida, é a parábola que fala de uma mulher diligente. Então nós, aqui nesse curso, nós vamos chamar da parábola da mulher diligente. É a segunda parábola. A terceira parábola é a parábola que vai do versículo 11 até o versículo 32, que também é muito conhecida como a parábola do filho pródigo. E nós estamos vendo que essa parábola diz respeito e está mais relacionada ao pai amoroso. Por isso nós chamamos essa parábola de a parábola do pai amoroso e diz respeito a Deus Pai. Então, a primeira diz respeito a Deus Filho, a segunda diz respeito a Deus Espírito Santo e a terceira diz respeito a Deus Pai. Então, na ordem, nós vimos primeiro Deus Pai, depois nós vimos Deus Filho e agora nós vamos ver Deus Espírito Santo. Isso na ordem didática de apresentação. Então nós apresentamos a parábola, começando pela parábola do pai amoroso, que é a terceira parábola registrada em Lucas 15. E depois nós falamos da parábola do bom pastor, que é a primeira parábola registrada
nesse capítulo de Lucas. E agora nós vamos ver a terceira parábola, né, a parábola de Deus e Espírito Santo, que é a segunda parábola registrada no capítulo 15 de Lucas, né, que vai do versículo 8 até ao versículo 10. Então, outro ponto que nós gostaríamos também de destacar é que o Senhor, ele veio como o bom pastor, fazendo uma referência à lição anterior. E ele então se tornou um homem e viveu aqui na terra por 33 anos e meio. Né? Durante os 30 anos da sua vida, ele, apesar de sofrer muito, ele ainda não tinha iniciado seu ministério. Aproximadamente aos 30 anos, ele iniciou seu ministério, e seu ministério terreno durou 3 anos e meio. Nesse período, ele então escolheu 12 pessoas que o seguiam. Essas pessoas que o seguiam se tornaram seus discípulos e posteriormente se tornaram os apóstolos. Então ele ensinava os seus discípulos. E qual é a maneira que ele ensinava os seus discípulos? Ele não ensinou os seus discípulos matriculando-os em um seminário ou matriculando-os em um curso integral, onde eles poderiam ficar 24 horas por dia recebendo instruções. Diferente do que é praticado hoje em muitos lugares, ele ensinou e ele treinou seus discípulos andando junto com ele. Então, quando ele se dirigia a determinada região, né, desenvolvendo o seu ministério terreno, quando ele ia em alguns lugares, poderiam ser aldeias, poderiam ser cidades, ensinando, pregando, curando as pessoas, libertando as pessoas, os seus discípulos o estavam acompanhando. E dessa forma, eles estavam recebendo as instruções, eles estavam sendo treinados e preparados. De que forma? Seguindo e acompanhando o próprio Senhor. Então, em particular, nesse trecho, quando ele fala às multidões, ele está sendo criticado, ele está sendo apontado pelos escribas, pelos fariseus, como uma pessoa que recebe pecadores e até come com eles. Então ele está sendo criticado, ele está sendo censurado. Então, nesse episódio, os discípulos estavam junto com eles, observando a situação. Ele ensinando as multidões e uma classe das multidões, uma categoria, um segmento das multidões eram os escribas e os fariseus. E esse segmento estava criticando. Aí então, nesse contexto, então, ele proferiu essas parábolas, e hoje nós podemos ver, nós podemos receber, estudar essas parábolas e ver a importância delas, né? Porque essas parábolas estão falando do próprio Deus, fala do Deus Pai, fala do Deus Filho e fala do Deus Espírito Santo, porque essas parábolas, através delas, nós vamos conhecer o próprio Deus, que é um Deus único, porém no aspecto de três. É o Deus triuno, que é a palavra que nós utilizamos para se referir ao nosso Deus, que é único e possui o aspecto de três. Então hoje nós vamos começar a ver a lição 3, que fala sobre a parábola da mulher diligente, né? Gostaríamos que todos que estão nos assistindo ficassem muito à vontade para fazer as anotações no seu caderno, ter também a Bíblia do lado e o livro para acompanhar a leitura. Como das vezes anteriores, nós vamos ler o texto e fazer algumas inserções, algumas explicações no decorrer da leitura, e que Deus o abençoe muito ao fazer esse curso e ao receber a lição de hoje. Na página 28. Com essa lição, concluímos as 3 lições a respeito da Trindade Divina deste volume. Nas 2 lições anteriores falamos sobre Deus Pai e Deus Filho, respectivamente.
Nesta lição falaremos sobre Deus Espírito Santo. Para essas 3 lições estamos usando as parábolas ditas pelo Senhor Jesus em Lucas 15. Nesta lição veremos a parábola da mulher diligente que procurou a moeda perdida. Lucas 15:8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então é importante fazer uma observação. Uma dracma é uma moeda da antiguidade, na época em que se passou esse episódio no viver do Senhor Jesus e no decorrer do seu ministério terreno. É uma moeda grega, uma moeda de prata, né? E a dracma corresponde a um denário, né? E um denário é uma moeda romana, também de prata. E um denário corresponde ao salário de um dia. A dracma é uma moeda grega de prata e o denário é uma moeda romana, também de prata. Então o que acontece? Ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas de prata e ela perdeu uma moeda. Então ela foi procurar diligentemente essa moeda e essa parábola é tão rica, especial, tão preciosa. Vamos continuar lendo e assim permitir que o Senhor fale conosco através dessa lição. Visto que a parábola do pai amoroso se refere a Deus Pai e a do bom pastor diz respeito a Deus Filho, a parábola da mulher diligente fala sobre Deus Espírito. Essa é a obra do Espírito em busca do pecador, a fim de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando estava para partir, o Senhor Jesus disse aos discípulos que não se entristecessem, pois se ele não fosse, o Consolador, ou seja, o Espírito, não viria. E depois ele afirma: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Para que creiamos no Senhor Jesus e sejamos salvos, precisamos ser iluminados interiormente, ver nossa condição, arrepender-nos e crer no Senhor Jesus. Isso não ocorre ao acaso nem é fruto de convencimento humano, mas é resultado do trabalhar do Espírito em nós. Mesmo antes de sermos salvos, o Espírito já começa a trabalhar em nós, amolecendo nosso coração e tocando nossa consciência acerca de nossa condição perdida. A mulher representa o Espírito Santo e a candeia, a palavra de Deus. O fato de a mulher procurar a dracma dentro de casa indica que a obra do Espírito para a nossa salvação ocorre em nosso interior. Muitas vezes, Deus age por meio das circunstâncias para nos fazer voltar a Ele, como foi o caso do filho pródigo. Outras vezes, Ele age em nosso interior, iluminando-nos e convencendo-nos. A candeia que a mulher acende, a fim de procurar a dracma perdida, simboliza a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Isso está em Salmo, capítulo 119, versículo 105. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito nos ilumina interiormente, por meio da palavra, e nos mostra a nossa verdadeira situação. Não são as palavras eloquentes de uma pregação que convencem o homem, e sim o agir do Espírito em seu interior. Quando isso acontece, não há argumentos nem desculpas. O homem é tocado, vê sua situação, arrepende-se e se volta ao Senhor para ser salvo. Então, o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela tem início em nosso interior, através da palavra de Deus, que nos ilumina. E dessa forma o Espírito nos convence
da nossa situação que nós precisamos nos voltar ao Senhor, nos arrepender e crer no Senhor Jesus. Então essa é a obra do Espírito. Está aqui representado por esta parábola, a parábola da mulher diligente. Vamos prosseguir. A mulher não apenas acendeu a candeia para enxergar melhor, mas também varreu a casa. Isso indica sua diligência e dedicação e simboliza quão meticuloso é o Espírito Santo em sua obra para nos encontrar e conduzir de volta ao Pai. Varrer indica limpeza. Em nossa experiência, não apenas estamos perdidos, mas nosso interior está sujo com a contaminação do pecado e do mundo. Não basta vermos nossa condição, é preciso que sejamos limpos. Quando a luz da palavra nos ilumina, vemos quão imundos somos e nossa reação é ir diante do Senhor e pedir que nos cubra com o seu sangue precioso e nos lave de todo o pecado e transgressão. Quando fazemos isso, o Espírito faz uma varredura em nosso coração, expondo e limpando muitas coisas negativas. Então essa é a nossa situação antes de recebermos o Senhor. Nós estamos contaminados pelo mundo. Nós estamos sujos interiormente, até mesmo imundos. E somente a luz de Deus, por meio da palavra, para nos iluminar e nos dar conhecimento da nossa real e verdadeira situação. Nós precisamos ser iluminados e isso é o trabalhar do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Na página 27, luz é diferente de argumentação. Muitas vezes, quando pregamos o Evangelho a alguém, tentamos argumentar com ele acerca de sua situação e convencê-lo de que precisa crer no Senhor Jesus. Porém, em muitos casos, encontramos pessoas boas que procuram fazer o bem e andar corretamente de acordo com sua consciência. Não é incomum que elas creiam que isso lhes basta para ser salvas. É inútil usar nossa eloquência para tentar convencê-las que precisam de salvação e devem nascer de novo. Somente o Espírito pode operar no interior delas, iluminando-as e convencendo-as. Uma vez que a luz brilha, as pessoas ficam sem argumentos para se justificar e dar desculpas. Elas simplesmente reconhecem quem são e que precisam nascer de novo. Quando a luz mostra o que elas são e como é seu interior, elas se dão conta de que seus bons atos jamais poderão regenerá-las e, desse modo, rendem-se ao Senhor. Foi assim conosco e com todos os que creram no Senhor através da história. Muito bom nós conhecemos o trabalhar do Espírito Santo, né? Aqui representado pela parábola da mulher diligente. Ela procura e busca diligentemente. Assim é o trabalhar, assim é o operar do Espírito Santo em nossa experiência. Ele busca diligentemente o pecador até encontrá-lo. Esse é o trabalhar do Espírito e não depende da nossa eloquência, não depende de nós convencermos as pessoas ou serem convencidas por alguém. Somente o Espírito poderá convencer as pessoas de que elas precisam se arrepender e precisam voltar-se ao Senhor Jesus. Vamos ver agora alguns casos de arrependimento, alguns casos de conversão registrados no Novo Testamento para nos esclarecer, para nos auxiliar a compreender melhor a obra e o trabalhar do Deus Espírito Santo. O primeiro caso é o caso dos judeus no dia de Pentecostes, na página 28. Em Atos capítulo 2, temos a primeira pregação do Evangelho do Novo Testamento. Depois de terem orado por 10 dias, desde a ascensão do Senhor Jesus, 120 dos discípulos, incluindo as mulheres, estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Eles foram ouvidos por centenas de pessoas vindas do mundo todo e os entendiam em sua própria língua. Por isso ficaram muito maravilhados. Então o apóstolo Pedro se levantou com os outros 11 apóstolos e passou a pregar-lhes o evangelho, expondo a obra do Senhor Jesus em vir à terra e morrer na cruz para salvar os pecadores. No versículo 37, lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro não precisou esforçar-se para convencê-los a crer no Senhor. Ele simplesmente lhes falou a palavra, cheio de espírito e de intrepidez. E o Espírito realizou sua obra no coração deles. A seguir, ele simplesmente lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38. Os que aceitaram sua palavra e foram batizados foram quase 3.000 pessoas. Então, esse é o primeiro caso de conversão. Havia uma multidão no dia de Pentecostes que ouviu a primeira pregação do Evangelho no Novo Testamento após a ressurreição do Senhor e o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar prosseguimento então. Nós estamos vendo as parábolas do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vimos aqui o caso dos judeus, da conversão dos judeus no dia de Pentecostes, e vamos ver ainda o caso do eunuco etíope, a conversão de um oficial, de um alto oficial da rainha de Candace, um eunuco etíope. Vamos ver a conversão dele. É mais um caso do trabalho do Deus Espírito Santo. E vamos ver também o caso do centurião Cornélio, família e amigos. É um outro caso de conversão pelo trabalhar do Deus Espírito Santo. E por último, nós vamos ver o júbilo no céu pelos pecadores que se arrependem. Então, na página 28, na segunda coluna da página, nós vamos ver então, vocês poderão estar acompanhando na leitura do livro junto comigo. Isso vai ajudar bastante. Em Atos 8 temos outro exemplo. Havia um servo da rainha Candace da Etiópia, que estava lendo as Escrituras, porém não entendia o que lia. Um dos discípulos, chamado Filipe, se aproximou dele e lhe perguntou se ele compreendia o que lia. E o servo disse que não e lhe pediu que explicasse a passagem que lia. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. À medida que seguiam viagem, chegaram a um lugar em que havia água, e o servo da rainha disse: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Versículos 36 ao 38. Enquanto esse etíope lia a passagem da Escritura e não a compreendia, o Espírito já trabalhava em seu interior. Quando Filipe lhe pregou sobre Jesus, foi como se o Espírito acendesse a luz no coração desse servo, varresse o chão e encontrasse a moeda perdida. Aquele estrangeiro foi salvo e batizado. Temos também o caso do centurião Cornélio, família e amigos. Na página 29. Em Atos 10,
Temos outro exemplo que pode esclarecer ainda mais como o Espírito age nas pessoas para conduzi-las à salvação. Havia um centurião romano chamado Cornélio, que havia se convertido ao judaísmo. Ele era temente a Deus, orava e dava esmolas, porém não fora regenerado, pois não conhecia o Senhor Jesus. Um dia, enquanto orava, teve uma visão em que Deus se aproximou dele e lhe disse que suas orações e esmolas haviam subido diante de Deus e ele deveria mandar chamar o apóstolo Pedro, que estava numa cidade vizinha. O oficial romano fez isso. Por outro lado, o Espírito também preparou o apóstolo Pedro para ir até Cornélio e apresentar-lhe as boas novas. Em Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16, o Senhor deu a ele uma visão. Por 3 vezes ele viu um objeto como se fosse um grande lençol que baixava à terra, contendo todo tipo de animal que os judeus consideravam imundos, e uma voz lhe dizia que deveria matá-los e comê-los. Pedro recusou, pois, como praticante do judaísmo, ele nunca havia comido coisa comum ou imunda. Os animais representam as pessoas, e comer deles significa relacionar-se com elas. Para os judeus, os gentios eram considerados comuns e imundos, uma vez que a nação de Israel era santa e não poderia misturar-se com eles. Mas, como na cruz, Cristo criou um novo homem, em que não há judeu nem gentio, o Senhor estava indicando que ele deveria relacionar-se com os gentios para pregar-lhes o Evangelho. Assim que Pedro teve a visão, os enviados de Cornélio chegaram aonde ele estava, e o Espírito lhe disse: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Versículos do 19 ao 22. Pedro foi com eles, chegou à casa de Cornélio, e ali estava o centurião, sua família e amigos que ele reunira para ouvir o que o apóstolo tinha a dizer. Pedro lhes pregou o evangelho, eles creram no Senhor e foram batizados. Desse modo, a porta do evangelho se abriu para os gentios. Novamente o Espírito operou, acendendo a candeia tanto para Cornélio como para Pedro, e varreu a casa para que os gentios fossem salvos. Para Pedro, o Espírito mostrou que no Novo Testamento não há distinção entre judeus e gentios no que se refere ao evangelho e à salvação. Para Cornélio, o Espírito mostrou que ele e os seus precisavam da palavra da salvação que os apóstolos tinham. Ainda hoje o Espírito Santo trabalha nas pessoas, tocando-lhes o coração quando ouvem a palavra do Evangelho. Desse modo, elas podem ser iluminadas, ver sua real condição e perceber que precisam da salvação que há em Cristo. Assim, elas se arrependem e creem no Senhor Jesus. Que bênção que essa palavra chegou até nós e demos ouvidos a ela. Muito bom. Graças ao Senhor. Então o Espírito Santo trabalhou naquela época e trabalha ainda hoje para alcançar as pessoas. Esse operar do Espírito Santo é tão importante para nós conhecermos a obra do Deus Espírito Santo, porque, como vimos no início e no decorrer da lição, não é uma questão de eloquência, não é uma questão de convencimento, é uma questão do Espírito iluminar o interior das pessoas. Então, por isso que fala que a mulher, acendendo uma candeia, procura diligentemente, a moeda. Então,
nós estamos vendo que o operar e o trabalhar do Espírito Santo é tão real em nossa experiência. Nós vamos continuar. A salvação, o Evangelho também é uma questão de alegria e de júbilo. Vamos ver na página 31. Voltando para a parábola da mulher diligente em Lucas 15, lemos: tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 9. Novamente aqui vemos a alegria da salvação, o operar do Espírito nas pessoas, conduzindo-as a ver sua situação e se arrepender para crer no Senhor, sempre resulta em alegria. Por um lado, os pecadores ficam tristes em ver quem de fato são. Por outro, um gozo imenso enche seu coração. E não apenas o coração dos que são salvos, mas também de Deus e dos anjos do céu. Por isso o Senhor conclui a parábola dizendo: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 10. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós queremos incentivar cada um de vocês durante a semana, a ler a lição, a conferir os versículos da Bíblia, a responder as perguntas, em especial os que estão participando do curso, encaminhar as perguntas respondidas através de e-mail, participar da sala de comunhão, para constar, para confirmar a sua presença, e isso vai ajudar muito, E esse curso que você está fazendo, que você está participando, nós desejamos que contribua muito para o seu crescimento, aprendizagem e desenvolvimento espiritual. Nós também fazemos voto para que no momento em que você estiver lendo as Escrituras, lendo a lição, conferindo os versículos, o Espírito Santo esteja trabalhando em você. Por um lado, nós entendemos que você já creu, entendemos que você já recebeu o Senhor Jesus. E agora, todas as vezes que você se volta ao Senhor para buscar o Senhor através da sua palavra, suavemente você estará sentindo a presença de Deus ao ter contato com a palavra de Deus. Isso é uma luz que o Espírito Santo está trabalhando no seu interior. Essa sensação agradável, essa sensação de gozo e alegria é uma prova de que a salvação chegou até você. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Desejamos uma ótima semana para você. Fique com Deus e até a próxima semana na lição 4. Graças a Deus.